Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins. Um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para uma educação antirracista, combate a preconceitos e o fortalecimento do pensamento crítico. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @Soteroprosa. Entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Souza Júnior, doutor em Educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo nessa jornada. Siga-me no Instagram, @Debate Racial Político. Vou fazer minha audiodescrição e convido também nosso convidado a fazer a audiodescrição dele. Então, eu sou um homem pardo, de barba grisalha, estou vestindo uma camisa azul marinho. No fundo aqui do meu escritório tem um mapa mundi e alguns livros. Semanalmente, nós teremos novos episódios com convidados especialistas em temáticas e áreas afins. Essa série foi inspirada nos volumes 1 e 2 do Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, publicados em 2024 e final de 2025. O conceito de hoje é um verbete do volume 1, e para falar dele está aqui o professor doutor Roberto Carlos Oliveira dos Santos. Ele é professor do IF Baiano, com doutorado em difusão do conhecimento, mestrado em educação e especialização em História e Cultura Afro-Brasileira Indígena, graduação em História, experiências nas áreas de educação com os seguintes temas principais: relações étnico-raciais e ações afirmativas. Então, ninguém melhor para falar sobre relações étnico-raciais como Dr. Roberto. Tudo bem, Roberto? Como vão as coisas? Tudo bem, Manuel. A princípio, quero fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de 60 a mais, tenho uma barba grisalha já, estou com a camisa, uso óculos, tá? Estou com a camisa de motivos africanos. Ao fundo tenho alguns certificados na parede, uma charge minha e uma foto. Muito bem. E aí, tudo bem com você, Roberto? Como vão as coisas? Tudo bem, Manuel. É agradecer, a princípio, o convite e a oportunidade de, mais uma vez, estarmos nessa parceria, nessa troca. A primeira foi da escrita e agora dessa experiência de registrar em áudio esse conceito. Muito obrigado. A sua intelectualidade é muito importante, né, para essa nossa conversa, para esse nosso papo, né, e nossas escritas, nossa parceria. Agradeço demais. Olha só, para a gente começar a conversar sobre relações étnico-raciais, então, no texto você afirma que compreender as relações étnico-raciais exige voltar à gênese da formação social brasileira. Por que ainda é tão difícil para o Brasil encarar honestamente, né, essa origem histórica? O que você acha? Não é um tema tão fácil de a gente tratar em tão pouco tempo, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui algumas reflexões. A primeira é que a sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma base complexa. Ela tem uma formação que conviveu com o encontro, né, de três grupos com bastante força e um perfil bem definido, bem marcado, que foi a sociedade europeia, que invadiu o Brasil ainda no 16 e de lá para cá impôs um modelo político, econômico e cultural. Mas antes já a existência de uma sociedade de povos originários que também tem a sua especificidade. Tudo isso, né, foi mesclado com a chegada dos africanos pelo processo de escravização e que perdura até hoje.
Então, eu digo sempre que nós temos uma base que, embora no debate acadêmico, a discussão da miscigenação, ela ainda não é uma discussão de toda muito confortável, mas é essa a complexidade da nossa sociedade. Uma sociedade de 3 matrizes, mas que, do ponto de vista do reconhecimento do legado, da historicidade, nós tivemos uma descalibragem entre a matriz europeia, que foi a que predominou, e as outras 2 matrizes, a matriz africana e a matriz indígena. Essa eu acho que é o primeiro ponto para a gente entender a trinca dessa história, que eu costumo dizer muito assim, até do ponto de vista de uma brincadeira que eu faço, me classificando como um homem de origem afro-barroca. Porque por mais que a gente tenha uma posição crítica com relação à cultura e o legado europeu, eurocêntrico, mas nós também fazemos parte disso, né? E eu acho que é a base para a gente começar essa nossa conversa. O racismo vai se estruturar a partir dessa tríade, né? Isso. Sobre essas 3 raças, né, que você está falando aí, você destaca que as relações raciais foram estruturadas a partir de relações assimétricas de poder. Então, essa assimetria, estou entendendo que faz parte dessas 3 raças, né, à disposição delas ao longo da formação racial brasileira. Como é que você acha que essas assimetrias continuam operando hoje, mesmo após séculos desse processo em que elas foram inseridas e mescladas aqui no Brasil? Eu vou pegar 2 momentos específicos, embora o primeiro não tenha sido de todo o mais, digamos, terrível de todos, né? Que foi o processo ainda da montagem da estrutura colonial, tá? Quando se cristalizou uma compreensão a partir de uma relação muito voltada para atribuir a superioridade da cultura europeia pela vertente da matriz religiosa judaico-cristã. Ela foi responsável por um apagamento de uma identidade cultural, de pertencimento, de território, que se seguiu, obviamente, de toda uma estruturação, né, de um modelo colonial. Falo das estruturas legislativas, das estruturas políticas, e, sobretudo, da vertente do plantation, né, que foi um modelo de levar para o mercado europeu parte do trabalho, aliás, parte não, acredito que até o 18, a contribuição indígena foi tão importante quanto a contribuição dos africanos no processo de produção de força de trabalho para a riqueza de um modelo, de um sistema que estava se estruturando na Europa e que depois veio a se consolidar como modelo capitalista. Esse seria o primeiro momento. O segundo momento, eu vou para o século XIX, num corte um pouco mais, me permita aqui, digamos, abrupto, né? Que foi o processo do pós-abolição, já no momento em que não tínhamos já a força dos povos indígenas, porque esses foram basicamente dizimados, né, no processo de ocupação territorial do Brasil, mas que os escravizados entravam no momento de abolição e de inserção numa sociedade nova, porque se colocava como sendo uma sociedade pós-colonial, uma sociedade republicana, e nesse modelo, nesse momento, foi estruturado uma representação social de inferioridade, de incapacidade, de, até diria, desprestígio dos componentes afro-brasileiros da sociedade, da nossa sociedade.
Não é à toa que o racismo científico ele se constitui a partir desse momento, criando uma estrutura no próprio aparelho político do Estado, com racismo estrutural. Ele vai gerar um comportamento da sociedade que é um comportamento de preconceito com relação àqueles que tinham pela marca da pele a diferença de ser, né, um ser universal, que acho que parte da escravização ela nos capturou para esse lugar, né, de uma diferença não revelada, de uma diferença que foi subjugada em todos os elementos. Pensar, por exemplo, nas nossas práticas cotidianas, o que fizeram com a capoeira, o que fizeram com o candomblé, o que fizeram com as representações do samba de roda. Eu estou trabalhando há algum tempo na região do Recôncavo Baiano, e que foi uma região onde esse modelo ele se concentrou de forma perversa. E hoje, decorrido, por exemplo, 4 séculos, ainda existe parte de uma população envergonhada em assumir a sua identidade. Isso é muito comum na entrada de jovens que estudam nos institutos e que ainda chegam com uma baixa autoestima, um desconhecimento da sua identidade racial e se colocando sempre como, assim, incapaz de disputar essas oportunidades que estão dadas dentro de uma sociedade extremamente desigual como a nossa. Então, esse modelo, que eu digo que é a tríade que engendrou o preconceito racial, primeiro uma teoria justificatória, como eu falei, a primeira que foi de ordem mais no campo religioso, esta segunda do século XIX, que é uma teoria justificatória de natureza pseudocientífica, tá? Não apenas aqui no Brasil, isso vai se difundir pelo restante do planeta. A forma com que os países europeus avançaram em territórios de África, em territórios da Ásia, revelam que o século XIX colocava um projeto de civilização em detrimento daqueles que já tinham formas outras de cosmovisão de vida e que foram tratados como selvagens, como incapazes, como ainda sendo necessário que fosse realizada uma tutela sobre eles. E aqui no Brasil não foi diferente, porque era uma continuidade de um modelo que daí para as atitudes pessoais, né, da sociedade, de reproduzir essas teorias justificatórias, mas a estrutura de exclusão, que foi muito eficiente, exclusão na educação, exclusão no mercado de trabalho, né, exclusão até nos espaços de religiosidade. Os negros não tinham um espaço dentro das igrejas, aquelas católicas que, inclusive, eles acreditavam e apostavam durante algum tempo que o sincretismo seria capaz de resolver essa liberdade de associar a sua religiosidade. Eles não tinham sequer o direito de ter acesso à igreja, né? Com essas questões aí que você está falando, eu posso vir para uma próxima pergunta, assim, ó, de que maneira, né, você falando de colonização e dessas questões, né, e você até já começou a responder essa pergunta que eu vou te fazer. Então, de que maneira o projeto colonial ainda influencia as nossas instituições, né? Fala um pouco disso relacionado ao mercado de trabalho, relacionado à escola, à religião, né? A gente pode dizer que ainda vivemos sob uma lógica cultural colonizada? O que você acha? O colonialismo ele se faz presente ainda de várias formas, embora existe uma contracolonialidade que não poderia negar que ao longo desse tempo nós construímos algumas resistências importantes. Tá? Mas, por exemplo, quando se fala no projeto de educação, quando essa população acessa de forma massiva as escolas, as universidades, isso é um projeto que, por exemplo, a educação, o ensino básico, a educação básica, é da minha geração, 30 anos, 40 anos atrás. A presença nas universidades
Infelizmente, ainda não temos uma geração, a partir das ações afirmativas, essa universidade, os institutos federais, que hoje tem uma nova face, né? Inclusive, foi um ponto que, recentemente, eu fiz um estudo da minha tese de doutorado, quando eu faço uma investigação em cursos de alto prestígio, para verificar o fazer-se universitário por essas políticas de ações afirmativas. É um novo modo de ser e de criar condições de novas possibilidades, não só cognitivas, mas redes que se constituem para que hoje a universidade tenha essa cara preta e esses jovens possam chegar no mercado de trabalho em condições de disputa em profissões que antes eram praticamente fechadas para esses grupos. Falo do direito, falo da medicina, falo das engenharias. Especificamente, a minha pesquisa foi nos estudantes de engenharia dos institutos federais. Foram 5 cursos de engenharia que eu fiz essa pesquisa. E uma das conclusões possíveis é que, quando a oportunidade ela é ofertada por políticas públicas responsáveis e conscientes de um espaço temporal de continuidade, os resultados aparecem, né? Os resultados aparecem e é o jogo das tensões ainda, que são ainda fortes, porque mesmo esses estudantes ainda sofrem preconceito, discriminação, mesmo como profissionais, porque há uma espécie de pano, de véu, que ainda não foi totalmente retirado. Então, a gente tem que associar, por exemplo, a sociedade, a família, os meios de comunicação, né? A todo momento nós nos deparamos com circunstâncias que são ainda reflexos dessa estrutura que foi montada e que se reproduz pelo mecanismo da ideologia e introjetada muitas vezes até em sujeitos de pele preta que reproduzem preconceitos quando eles negam a sociabilidade pela sua própria vertente, pela sua própria matriz, né? Era isso que eu ia te perguntar, né? Então, assim, mesmo com os avanços sociais e legais que a gente percebe com as ações afirmativas, né? Com já uma quantidade maior de pessoas pretas e pardas nas novelas, como não tinha antes, no jornalismo, como não tinha antes, né? O que, mesmo com esses avanços, o que explica essa permanência histórica do racismo ainda hoje, né? Em pleno 2026? Temos que ir aos teóricos, né? Temos muitas contribuições de autores que nos ajudam a pensar sobre essas questões. Mas eu poderia destacar um que eu acho que ele tem assim um estudo muito direcionado para isso, que é o Frantz Fanon. Quando eu fiz o meu mestrado, para você ter uma ideia, eu fui para um instituto federal que selecionava, ou melhor, eu comecei a pensar a minha monografia dos Aluno Negro em Sala Branca, que era o título inicial, a partir de estudantes das escolas particulares. Um projeto ainda meio empírico, e nessas escolas particulares estava marcada pela vertente econômica o processo de exclusão. Basicamente não existiam negros e negras nessas escolas, nos cursos de prestígio, dos quais eles viriam a fazer o antigo vestibular, né, que era o curso de medicina e de direito. Então, o recorte da exclusão se dava pela vertente econômica. Mas quando eu vim desenvolver o mestrado, eu fui para o Instituto Federal, onde a seleção se dava também por um processo de... Era uma entrada que era quase um vestibular, pelas disputas de alguns cursos que eram muito procurados, e aí esses estudantes adentravam. E pasmem, a surpresa, na escola privada, a grande maioria tinha pele clara e poucos de pele escura, mas existia a discriminação daqueles de pele clara sobre uma minoria. Era muito difícil você encontrar, inclusive, as sociabilidades de relação interétnica. Mas quando eu chego no instituto,
eu vejo que a grande maioria de estudantes era negra, mas ainda assim acontecia os processos de classificação, que eu chamo de relações binárias, porque aí predominava ainda, e aí eu volto para o Fanon, uma mentalidade que foi colonizada. Não era mais o branco que discriminava o negro, mas era o próprio negro que autodiscriminava o seu povo, os seus colegas. Então, o colonialismo, ele fez um processo bastante, e por isso que eu disse que ele foi eficiente desde o 14 de maio de 1988, porque ele impôs uma forma de exclusão que está na própria mentalidade que ultrapassa a questão da cor da pele. E aí temos que discutir como é que esse recorte se estabelece, mesmo pelas relações. Isso daí, muitas vezes, pela subjetividade. Não é nem falado, mas é a subjetividade que vai fazendo essa superioridade branca e inferioridade preta, não é isso? É um curso que tem mais prestígio, é uma localização de moradia num bairro que, mesmo por ser periférico, mas que não é um bairro que está sendo formado recentemente, que, portanto, não tem ainda um estigma de ser uma favela. Tá? Existe nas ações afirmativas uma discussão, um debate que eu acho que a gente precisa aprofundar isso no Brasil ainda, é como essas políticas, por mais que elas aparentem ser eficazes, mas elas ainda acabam beneficiando uma camada que eles chamam de camada cremosa, não é? Que são os incluídos dentro da exclusão. Porque a gente não consegue alcançar aqueles segmentos que são os que, de fato, estão na ponta da marginalização, que estão ainda entre o que Marx chamava de lupenproletariado, né? De setores que estão, por exemplo, as comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Nós, enquanto recrutadores, no momento da seleção das nossas instituições, nós não temos a capacidade de fazer uma seleção que seja, de fato, equânime. Porque, por exemplo, você faz um edital e um certame e publica num portal. Isso vai pressupor que o estudante tenha que ter condições de acesso à informática, que tenha um equipamento para fazer. Se ele não tem, os estudantes urbanos, por outro lado, levarão vantagens. Exato. E nós teremos sempre níveis de desigualdades, mesmo quando há políticas públicas e compromisso de incluir. Né? Então, e dessa forma aí que você falou, isso atinge vários ramos. Então, por exemplo, para conseguir um desconto na farmácia, tem que baixar um aplicativo. Tem pessoas que não têm celular, que não sabem manusear aplicativo. Né? Para você poder fazer um pedido no INSS, você tem que baixar o aplicativo. Então, quer dizer, essas tecnologias que servem, de fato, para melhorar a nossa vida, ela não consegue atingir a massa, né? Não consegue atingir todos. A pandemia foi um fato dramático para a humanidade, mas que mostrou isso. Quem, de fato, foi os prejudicados entre os mais prejudicados? Né? Fomos nós, população negra, com renda abaixo de um salário mínimo, né? Com escolarização precária, os desempregados, e nos institutos, que eu posso falar por conta de pesquisas que foram feitas e que eu tive acesso, esses foram os estudantes que não permaneceram, os estudantes que tiveram que trancar para dar conta da própria sobrevivência, da sobrevivência básica, de ter alimento cotidiano. Embora algumas formas foram tentadas, mas ainda assim esses estudantes não alcançaram o nível de aprendizagem. Houve uma evasão significativa nesses segmentos. Nós estamos num mundo onde cada vez mais a tecnologia avança e a exclusão aumenta nesse campo, né? E a tendência é realmente se tornar muito mais complexa e contundente, porque hoje a gente pensar numa educação, e estamos falando apenas no segmento da educação, não estamos falando do mercado de trabalho, que é outro momento. Eu defendo, por exemplo, que as ações afirmativas elas têm que ser tensionadas
no mercado de trabalho, Uhum. no acesso não apenas à educação, mas no setor privado também. É claro que essa é uma outra disputa, que é uma disputa de classe, que a gente sabe que, em alguns momentos, a gente tende a ter que ceder muito mais do que avançar, mas a gente não pode imaginar que uma empresa hoje que tenha benefícios fiscais do Estado, elas não têm uma política de acessibilidade de cotas para os seus trabalhadores. E quando você vai observar dentro desses níveis de comando, na medida em que você vai aumentando a chefia, os CEOs, os níveis de deliberação, a população negra é quase que inexistente. Tivemos, né, na minha pesquisa de doutorado, alguns estudantes que eram muito brilhantes, eles foram reconhecidos, foram estudantes de C, eles foram estudantes contemplados em projetos de pesquisa, eles foram estudantes que fizeram monitorias, mas quando eles foram para as empresas disputar espaço de vaga de trabalho, eles eram sempre classificados entre os 20, mas eles nunca eram chamados. E eles eram os melhores estudantes do, do, do instituto, né, reconhecido por professores e colegas. Mas no momento que sai, muitos deles não seguiram, inclusive, a profissão por uma questão de oportunidade. Então, esta é uma questão que nós precisamos enfrentar. Não basta apenas olhar para o público, o setor público, e imaginar, por exemplo, concursos públicos ou universidades públicas, institutos, que nós vamos estar resolvendo o problema da grande maioria da população negra, que é 56% da população brasileira. E enquanto nós não tivermos 56% ou mais da população brasileira sendo Uhum. protagonista do seu destino, nós não vamos poder falar em vitória das ações afirmativas no Brasil. A gente consegue Perfeito. alguns avanços, mas ainda Uhum. assim é muito pouco diante Muito do bom. atraso secular que nós estamos submetidos ainda. Uhum. Perfeito. Agora, assim, a gente falando de educação, né? Então, assim, qual, na sua opinião, qual deve ser o papel da escola e da universidade na construção de relações étnico-raciais mais justas? Você acredita que os professores estão preparados para lidar com essa temática? O que é que falta? São tantos anos, me permita dizer isso, Manuel, que eu tenho me dedicado aos estudos das relações raciais. Logo que algumas políticas foram implementadas, como, por exemplo, a Lei 10.639, que é de 2003, eu fiz uma especialização na área de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Mas antes, como homem negro, como jovem, como adolescente negro, eu já vinha sendo tocado por muitos incômodos dessa condição. Nasci no bairro periférico de Salvador, né? E enfrentei o racismo estrutural, falta de políticas públicas, falta de saneamento básico na comunidade onde eu vivi, violência policial, vivi tudo Uhum. isso. Então, por que eu estou falando? Porque eu passei pela especialização, fiz um mestrado tocando na temática étnico-racial, fiz um doutorado, coordeno o NEAB há 10 anos, praticamente, no campus, né, no qual eu trabalho, mas eu vou lhe dizer, eu não me sinto preparado para determinadas questões que aparecem cotidianamente e Uhum. ainda mais com a capacidade de serem sofisticadas a cada dia. Elas vão Exato. mudando, elas vão se aperfeiçoando e nós nunca estamos preparados para isso. Então, uma das sugestões que eu posso deixar é que um professor, independente do seu perfil étnico-racial, tem que se preparar sempre, tem que se qualificar, tem que estar formando grupos de estudo, observatórios étnico-raciais, para fazer os enfrentamentos com qualificação. Porque não adianta mais você ficar no grito, rugindo, como foi importante que isso acontecesse. Mas nós temos que pensar em referências, como, por exemplo, o nosso grande guerreiro, saudoso Abdias do Nascimento, que já na década de 30 pensava em construir uma frente negra brasileira. Né? Pensava na experiência do teatro negro brasileiro. Uma vertente para trazer a visibilidade, protagonismo aos negros que não encontravam espaço, né, cênico, aos grandes
militantes do movimento negro unificado da década de 80, da década de 90, que nos trouxe até aqui. A Conferência de Durban, por exemplo, no início do século, foi fundamental. Eu estava vendo há pouco que nesta conferência que aconteceu na África do Sul, acho que em 2001, a delegação dos Estados Unidos e de Israel já se retiravam dos debates por não entender que a discussão étnico-racial ela passa não por uma lógica de exterminar a diferença, mas de você conviver com a diversidade, dando a essas distinções as mesmas oportunidades de visibilidade. E aqui não se trata, no Brasil, por exemplo, que é uma armadilha que muitas vezes tentam nos colocar, de estarmos fazendo um debate racial pelas avessas, onde negros querem colocar os brancos dentro dos navios e fazer com que eles voltem para a Europa, de preferência com os navios naufragando no meio do caminho. Não existe essa perspectiva. O que se discute, se debate, é que dessas 3 matrizes originárias, pelo menos essa é a minha perspectiva, uma apenas foi beneficiária de todo o processo. Então, agora nós temos a obrigação de trazer as outras 2 para um nível de visibilidade que seja compatível com aquilo que nos foi ensinado nas escolas. Ou não é verdade que todos nós aprendemos que o Brasil é constituído de 3 raças distintas? Só que diziam que eram 3 raças felizes. E o tempo nos mostrou que não era bem isso. A teoria do discurso da democracia racial já caiu por terra, ainda bem. Exato. Mas hoje nós temos a obrigação, e eu sou feliz de saber que muitos desses jovens, eles vão carregar essa bandeira daqui para frente, quando nós não estivermos mais aqui. Nós que temos mais passado do que futuro, nós temos que confiar que estamos fazendo a nossa parte, a semente vai frutificar e nós já estamos fazendo a coleta de bons frutos. Essa é uma das minhas esperanças, né? Olhando daqui para frente. Não que as coisas tendam a melhorar, não sou tão otimista a esse ponto. Eu tenho uma camiseta que eu tenho dito aos estudantes que já está quase na hora de eu colocar ela no peito, que ela diz o seguinte: calma, calma, as coisas vão piorar. E aí eles riem, porque eles dizem, você realmente é pessimista. Eu disse, não, eu sou realista, basta dar uma olhada aí ao derredor que vocês vão perceber a tendência com que as coisas estão caminhando. Agora, isso não é para desistir, pelo contrário. Exato, é uma... Estudar e seguir em frente. É uma boa discussão isso que você traz, né? Primeiro, quando você fala em formação docente, me veio na cabeça a meritocracia, né? Muitas pessoas falam, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não tem, né? Eu sou professor também da rede federal, né? Assim como você, e eu tenho professor no campus que eu trabalho, eu tenho estudantes que moram num bairro nobre da cidade, né? Então, vai de carro, volta de carro, né, para a instituição. E eu tenho estudantes que levam 2 horas no ônibus para poder chegar no campus e mais 2 horas para voltar para sua casa, né? Então, a gente tem que... A formação docente, na minha opinião, ela falta um pouco disso, de fazer com que o professor tenha essa análise crítica, sabe? Então, por exemplo, se eu marco determinado trabalho para entregar em determinada data, essa pessoa que vai de carro todo dia para o trabalho não tem justificativa de não entregar, a não ser que seja alguma coisa de saúde, etc. Outras coisas podem acontecer. Mas simplesmente, não conseguir fazer, não é uma justificativa. Diferente dessa pessoa que eu falei, que leva 4 horas por dia para ir e voltar da instituição, né? 2 para ir, 2 para voltar. Então, eu acho que muitas vezes falta na formação docente ensinar, de fato, aos professores a terem essa análise crítica. Eu, pelo menos na minha vivência, nas minhas redes, eu não vejo isso acontecer, né? Essa é uma reflexão, né, que fica para todo mundo que escutar e assistir esse podcast aqui, que é importante a gente ter essa análise crítica, né? Isso faz parte do nosso fazer docente, né, na minha opinião. E sobre o que você falou dessa questão de calma, né? Vai piorar. A gente pode, na minha visão,
eu quero ouvir a sua, a gente pode associar com o crescimento do conservadorismo aqui no Brasil, né? Existe hoje uma reação conservadora aos avanços no debate racial? Como é que isso, a gente pode fazer um paralelo com essa análise desse movimento conservador com as relações raciais? O que você acha? Eu penso que temos que ir por partes, né? Por exemplo, as ações afirmativas, elas foram previstas para serem revistas no ano passado, e nós conseguimos mais um prazo para que a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso, né? Eu acho isso importante. E nós estamos saindo de um processo político extremamente complexo, né? Difícil, foi um período muito difícil. Eu tenho dito que quando se está envolvido com as suas próprias dificuldades, e quando se tem uma compreensão de que a solução não será individual para resolver os problemas, ela é sempre coletiva, para as nossas populações, mesmo aqueles que eu não ouso falar sobre os seus destinos e as suas dores, que são os indígenas, porque eu não sou indígena, mas mesmo para essas comunidades que já compreenderam há muito tempo que a ancestralidade é um componente fundamental nessa sua trajetória, eu diria que para as nossas comunidades, para os nossos jovens, o caminho é a comunidade, é estar junto, coletivamente, é beber da fonte da filosofia Ubuntu, que ela é generosa por um lado, mas ela é firme e fortalece para que se possa ter a capacidade de não ceder às tentações, de muitas vezes você ser cooptado por falsas possibilidades que não contemplam aquela comunidade como um todo. Por exemplo, eu percebi que muitos dos estudantes que são cotistas e que são estudantes de comunidades quilombolas, eles fazem opções que muitas vezes não são direcionadas pelos estudos que eles receberam. Em qual aspecto? Hoje, a discussão dos estudos agrários no Brasil está muito direcionado para o agronegócio, que é um segmento econômico importante, que faz parte significativa do PIB brasileiro, mas que nós sabemos que é um modelo de um capitalismo rural. E ele exclui, e ele explora. Esses estudantes quilombolas, eles saem com o compromisso de fortalecer a chamada agricultura familiar e trazer soluções que foram apreendidas nas lições das instituições de ensino para elevar a resolução de muitos problemas que, por exemplo, onde você tem uma alta incidência de tecnologia na produção de alimentos, essas comunidades elas ainda vivem problemas muito simples, que é, por exemplo, às vezes falta d'água para você ter uma cisterna. Uhum. Então, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, mas o que eu quero dizer é que quando você se volta para os seus problemas, você vai encontrar a solução que vai fortalecer e dar visibilidade nítida de quem é o opressor e para onde deve caminhar aquele que aparentemente é o oprimido, que na visão de quem domina tem que ser sempre subalternizado. Uhum. Mas esse subalternizado, ele é apenas sujeito de um conceito que foi construído e que se impõe por um modelo que é um modelo predatório, explorador. E independente dele, onde quer que ele esteja, eu digo sempre, vovó já dizia que graveto derruba panela e que a união faz a força e que se juntar
o bicho corre, né? O bicho não come a gente, não. A gente bota o bicho para correr. Então, isso é importante porque nós teremos debates muito profundos no próximo ano, e são debates que podem constituir, né, questões que não são apenas questões locais, mas questões planetárias. E nós temos que estar o tempo inteiro atentos a esses debates, né? Eu acho que é um toque, uma sugestão, e estarmos juntos, porque mesmo na minha condição de um homem negro, já visto como, por muitos, como já uma pessoa bem-sucedida, mas se eu não tiver no espaço de trabalho, se eu não tiver fechado dentro da minha casa, eu ainda corro os mesmos riscos de ser com alguém que pode representar uma ameaça à sociedade, né? Então, a gente constrói sempre esse instinto de defesa, de autodefesa. Eu tenho um hábito até hoje que, às vezes, já não preciso mais essa questão das tecnologias, de você levar tudo no celular, mas eu tenho que sair com o celular e com a minha carteira, com todos os meus documentos físicos. Porque eu tenho preocupação de ser pego numa blitz, pego em algum lugar, numa batida, num horário inconveniente, e não ter internet. E até eu explicar que nariz de porco não é tomada, você já complicou, né? Eu sei. Uma das questões é que a cor da pele, a gente talvez só perca ela quando a gente estiver dentro da nossa tumba. A gente tem que carregar pro resto da vida. É verdade. Muito Nos orgulho. encaminhando para o final, né? Eu quero pedir a você para deixar uma provocação final para os nossos ouvintes aqui sobre esse termo, né? Relações étnico-raciais. Uma reflexão. O que é que você diria? Eu vou ser muito breve, mas vou dizer assim para todos: não confiem em tudo que lhe dizem. Busquem sempre as suas boas perguntas, porque é nela que vão estar respostas para conduzir todos a uma possibilidade de transformação, né? E essa transformação de que eu falo é a transformação social, porque nós vivemos num país que ainda é um país socialmente injusto, um país racista, um país homofóbico, um país misógino, um país onde o patriarcado ainda se faz impor pelas suas normas que eles tentam impor para todos como sendo reguláveis. Mas nós temos que reagir e eu costumo dizer sempre, olhar para o lado, para frente, para trás, vamos encontrar sempre pessoas que, assim como nós, vão estar dispostas a seguir em frente. Muito bom, professor. Então é isso. Então vamos chegando aqui ao final do nosso episódio, certo? Eu agradeço demais a sua presença, a sua intelectualidade aqui presente no nosso, para enriquecer o nosso debate. Então, muito obrigado, professor, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, Manuel. Um abraço, muito obrigado também. Valeu.